Esse daqui, meu povo, é o histograma. Eu vou mostrar a construção dele, tá? Esse histograma, ele geralmente, ele acaba colocando ali as barras numa ordem decrescente, né, de frequências, tá? Então, as barras ali são correspondentes às frequências e, geralmente, ele faz uma espécie de ranking, ele vai ranquear a situação ocorrida, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês também. Esse daqui é o polígono de frequência, eu não vou mostrar um exemplo, mas ele é uma consequência do histograma, tá? Ele é uma consequência. O que que acontece? Ele acaba criando uma espécie de gráfico aqui, ó, pegando os pontos médios de cada classe, né? De cada classe. Então, cada uma dessas barrinhas aqui, ó, observe que era uma classe, por exemplo. Isso aqui veio de uma tabela, vou mostrar para vocês como é que a gente chega. A primeira classe aqui, ó, era de 40 a 45. A segunda, de 45 a 50. A terceira, de 50 a 55. E assim vai. Então, aqui a gente tinha todas as classes, todas as classes. E aqui em cima, ó, a gente vai ter as respectivas frequências. Eu acho que ontem, na última aula eu tinha parado aqui. Então, ó, de 40 a 45 na tabela, a frequência absoluta era 1. De 45 a 50, a frequência absoluta era 4, e assim segue, tá? Como é que a gente faria, então, para chegar desse gráfico de histograma no polígono de frequência? A gente pegava os pontos médios de cada classe, tá? A gente pegava os pontos médios de cada classe. Ou seja, a gente somava 45, nessa daqui, ó, 45, desculpa, 40 mais 45 dava 95. A gente dividia isso por 2, aí achava uma média. Aí essa média aqui seria o ponto inicial, né, aqui da linha que está em azul, tá? Essa linha azul aqui, nessa situação aqui que eu estou aqui, ela seria a frequência acumulada, tá? Mas, inclusive, em percentual. Eu quero mostrar isso daqui, de fato, ó. Então, pegaria o ponto médio de todas as classes, da primeira, da segunda, da terceira, e aí você só iria ligar esses pontinhos, você formava o que a gente chama de polígono de frequência, tá? Lembrando que a palavra polígono são vários, muitos ângulos, tá? Então, formaria muitos ângulos aí, já com as barras existentes, né? Que seria as barras a partir do histograma, beleza? Só para a gente verificar, então, meu povo, como é que a gente vai fazer para analisar esses gráficos, né? Que é o nosso principal objetivo aqui. O título ou objetivo do gráfico deve ser claro, tá? Então a gente tem que fazer essa pergunta. O título ou objetivo do gráfico é claro? Seu conteúdo faz sentido? É uma forma de analisar, tá? A gente não vai ficar analisando uma coisa que não está organizada. Isso vale tanto para a gente analisar quanto para quando você vai construir. A gente vai sempre construir algo para alguém ler, interpretar, senão não faria sentido fazer, tá? Então a gente tem que ser muito objetivo no título, né? Na parte ali do gráfico. A fonte dos dados está explícita no gráfico? Tem fonte? Se não tem fonte, não tem graça. Não tem como a gente ficar propagando informação que não tem uma fonte confiável, tá? Na figura, no texto, tá, a gente vai ter que verificar essa fonte. As informações foram obtidas de uma fonte confiável, né? Fato, não dá para ficar aí avaliando uma informação, uma fake news, né? Que hoje está muito popular, uma informação que não tem veracidade, tá? Então a gente precisa verificar a fonte sempre, tá? O gráfico ele não pode estar sendo feito por qualquer pessoa que falando sobre um assunto que não conhece. Há rótulos adequados para os eixos, tá? Aquela questão de descrever os eixos, tá? Os eixos começam em zero ou não? Geralmente a gente tem que observar primeiro essa parte da origem, tá? Pois está começando em zero, porque aí você vai ver o comportamento e vai responder as perguntas pertinentes ali. As escalas dos eixos são constantes? É porque deve ser, né? Não dá para você ficar fazendo um gráfico onde você vai ter uma distância entre um parâmetro e outro ali distinto, tá? Você tem que manter uma constância. Por isso que a gente tinha visto a parte de tabelas, que as tabelas, elas têm que ter um intervalo de classe ali constante para que você construa um gráfico coerente, tá? De uma forma intuitiva, fácil da gente visualizar o problema, tá? E quando a gente coloca o gráfico, a tabela se torna desnecessária, tá? O gráfico, ele, na prática, ele vem ser uma forma visual mais atrativa, né? Então ele consegue substituir a tabela para que fique mais fácil de entender ali o fenômeno estudado, beleza? Deixa eu beber uma aguinha. Gente, essa primeira situação aqui é uma tabela que eu coloquei para vocês nesse PDF que eu tinha mostrado agora há pouco. Ele falava sobre as disciplinas preferidas, né, dos estudantes, né, a preferência aí dentro do contexto escolar. Aí tinha várias disciplinas, matemática, biologia, história, física, química, literatura. E aí nesse grupo pesquisado de pessoas aqui, né, foi pesquisado um grupo, não sei se vocês conseguem visualizar aqui embaixo,
39 alunos. Desses 39, 4 disseram que gostavam de matemática, 10 de biologia, 8 história, 6 física, 2 química e 9 de literatura. Né? Observando aqui pelas frequências absolutas, a gente teria que a moda aqui é a biologia. Né? A biologia seria a moda olhando para a tabela. E a gente tinha que a maior rejeição tinha sido para a química, né? Nesse aspecto todo. Essa parte aqui, eu acho que você já sabe fazer, a gente fez questões sobre isso. E aí eu falei para vocês que essa parte intermediária aqui, depois que a tabela é construída, ela acaba se tornando desnecessária. E, geralmente, os livros, as questões ocultam essa parte aqui, ó, da frequência relativa simples, da frequência absoluta acumulada e também da frequência relativa acumulada. Então, essas 3 colunas centrais aqui, elas geralmente são ocultadas nas questões que são evidenciadas aí nos vestibulares, nas provas, tá? O que aparece aqui, né? A questão das clássicas, que a gente está evidenciando nas disciplinas. A frequência absoluta, ela é muito importante, então dificilmente ela vai sair daí. Se ela sair, vai ter que permanecer essa parte aqui das porcentagens, que aí dá para você conseguir descobrir, tendo o quantitativo ali de pessoas que foram pesquisadas, tá? Então, aqui destaquei para vocês a frequência absoluta, que é o Fzinho I, e essa mesma frequência em forma de porcentagem e a frequência relativa acumulada, tá? Então, a gente teria aí uma forma de expressar isso. Aí, meu povo, quando eu vou fazer o gráfico, o que acontece? O que é importante a gente observar, então, para o gráfico, né? Eu até destaquei para vocês aqui, ó, que a gente não coloca todas as informações no gráfico, a gente coloca parte das informações para simplificar o máximo possível. E aí, o que seria importante destacar dessa tabela no gráfico, né? O importante destacar aqui é as disciplinas, né? O elemento que está sendo ali evidenciado em questão, que nesse caso seria a preferência dos estudantes, né? Dentro do contexto escolar. Então, isso aqui tem que ir, né? Tem que ir. Uma outra coisa que eu poderia evidenciar além disso, né? Além das disciplinas aqui, seria a frequência absoluta, os números. Eu poderia colocar simplesmente aqui só a primeira e a segunda coluna no gráfico sem problema nenhum, tá? Poderia ficar assim. Mas as questões, geralmente, elas querem complicar um pouquinho mais, porque elas querem ver se você conhece os conceitos de porcentagens. E aí, ó, uma outra forma que dava para evidenciar seria as classes, aqui no caso das disciplinas, e as respectivas porcentagens ali das preferências, tá? Então, o gráfico que eu fiz aqui para vocês, ó, eu até destaquei aqui em azul, tá? As disciplinas e as frequências relativas simples, tá? De cada disciplina ali. Então, a gente teria as preferências por cada matéria ali evidenciada no gráfico. A gente tinha que evidenciar matemática, 10%, né? Biologia, 26%, e aí a gente descrevia tudo. O que acontece aqui, ó? No eixo horizontal, a gente tem aqui descrito as disciplinas, no caso, seria as classes, tá? E no eixo vertical, a gente tem os percentuais correspondentes das preferências, né? Ali em questão, beleza? Aí fala, mas professor, como é que eu construo isso aqui? Eu vou mostrar, tá? Eu vou até apagar isso daqui para mostrar para vocês como é que faz. Se vocês quiserem, depois dá para dar uma treinadinha em casa e tal, porque eu deixei a tabela para vocês fazerem isso. Deixa eu só voltar aqui para vocês para ver uma coisa. Vou voltar. Ó, eu quero mostrar para vocês aqui, depois que a gente faz a tabela, qual é a vantagem, por exemplo. Fica tudo muito intuitivo, gente. Por exemplo, eu vou pegar e vou mudar isso daqui, ó, esse parâmetro 4 aqui de matemática, eu vou colocar 14. Aí vocês vão ver que no gráfico, ele vai alterar também, ó. Cadê? Percebe, ó, que matemática alterou? Então, a vantagem da tabela é essa, porque a tabela está intimamente ligada com o gráfico intimamente ligado com a tabela. Então, se você faz alterações aqui, ó, você vai perceber que o gráfico automaticamente ele vai mudando, tá? E falei para vocês que quando a gente evidencia isso em alguma coisa, a tabela ela fica oculta e só aparece o gráfico, tá? O gráfico ele vem de fato para fazer uma representação da tabela. Então, a gente precisa entender essa relação, que toda vez que você vê um gráfico na sua frente, esse gráfico ele vai estar falando exatamente de ele vai estar falando exatamente de elementos que foram coletados, que foram organizados numa tabela, beleza? Então a gente precisa entender isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui como era que a gente construía, ó, depois de fazer a tabelinha, que essa tabelinha você sabe fazer, que a gente já fez. Aqui no Excel, você faria no Excel, né? Aqui só colocar as frequências, aí aqui, ó, você pegava e fazia a divisão do 5 por 40, do 10 por 40 e tal, nesse caso aqui, né? Aí como é que a gente coloca? A gente no Excel, só para fazer aqui, só para mostrar para vocês. A gente sempre coloca primeiro a igualdade,
você pode clicar em cima da primeira coisa e colocar a barrinha, que é a barrinha de condivisão, e clicar na segunda coisa aqui, que seria o quantitativo. Aí você já teria esse resultado de 0,3, 13 para a primeira frequência, e assim seguir para as próximas, tá? Aí deixa eu mostrar para vocês como é que construir o gráfico, então. Ó, eu ia aqui selecionar a parte da coluna de disciplinas, tá? Então eu faria isso. Aí, gente, eu quero evidenciar as duas informações, não dá para colocar tanta coisa no gráfico. Aí eu poderia colocar aqui tanto a frequência absoluta, quanto eu poderia colocar a frequência relativa em forma de porcentagem. Aí, para esse caso, se o pessoal está com o computador, depois você verifica, tá? Eu tenho que apertar a tecla Ctrl, lá o CTRL, que é para fazer uma outra operação ali. Aí, apertando a tecla Ctrl aqui, eu consigo selecionar uma outra coluna, que eu estou selecionando da parte das porcentagens, mas poderia ser aqui a coluna das frequências absolutas. Aí eu vou lá em inserir, ó, inserir. Quando eu clico em inserir, gente, no Excel, aqui em cima aparece uma tela para a parte dos gráficos, principalmente, tá? E tem uma coisa bem legal que aparece aqui, gráficos recomendados, tá? Gráficos recomendados. Dependendo do tipo de tabela ali em questão, o Excel já reconhece para você ali quais são os gráficos mais recomendados que você pode fazer, mas você pode querer fazer um outro gráfico. Eu falei para vocês que alguns gráficos eles são mais recomendados do que outro para determinada situação. Aí, quando eu clico aqui na parte gráfica recomendada, aparece já uma infinidade de situações de gráficos que eu poderia fazer. Ó, o gráfico de colunas, o gráfico de pixel, tá? Então, e o gráfico de barras. Então, a gente poderia fazer vários desses. Esses aqui são os mais indicados que a gente teria para essa situação, tá? Aí, se eu coloco aqui, ó, só vou colocar para vocês verem, depois eu vou voltar, que eu não vou alterar meu gráfico não, tá? Ó, quando eu faço isso aqui, ó, o gráfico já aparece, tá? Esse gráfico ele pode ser editado. A gente pode aumentar, diminuir, a gente pode trocar as cores ali da situação, tá? Por exemplo, ó, eu quero trocar a cor para matemática, então a gente consegue editar as cores. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui só para vocês verem. Ó, eu posso trocar a cor de todo mundo, eu posso trocar a cor de forma individual, tá? A individual teria que dar 2 cliquezinhos, que aí ficava numa barrinha só. Ó, troquei a cor do primeiro, cadê? Tá vendo? Ele vai trocar a cor. Então, eu posso fazer essas edições todas elas, posso trocar o título, eu posso vir aqui embaixo e colocar a fonte, tá? Então, o caminho sempre é esse. Eu seleciono as colunas que eu quero, vou inserir e vai aparecer o tipo de gráfico, tá? Aí você fala assim, mas professor, esse gráfico não ficou legal, não queria ele. Aí você clica com o botão direito em cima dele, aí você vem aqui na opção alterar tipo de gráfico. Quando ela for alterar o tipo de gráfico, aí você vai ter as várias escolhas aqui, ó, todos os gráficos. Tem muitos gráficos. Gráfico de coluna, gráfico de linha, pixel, tá? E assim vai, tá? Porém, eu aconselho sempre, quando você for verificar essa parte de gráfico, você faria ali pela parte dos gráficos recomendados, que o Excel já reconhece, né, o tipo de gráfico mais adequado para cada situação, tá? Então, seria bem interessante aí a gente ver isso. Vocês têm alguma pergunta a respeito desse primeiro gráfico, meu povo? Perguntas? Ó, voltei aqui para o gráfico que eu tinha para não alterar meu gráfico, tá bom? Tudo bem para vocês? Sim ou não, meu povo? Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo. Bom. Ó, gente, eu vou mostrar essa mesma criatura aqui que eu mostrei, essa tabela aqui, ó, com outro tipo de gráfico, tá? Aí, poxa, o que é mais intuitivo ali, o que é mais fácil de apresentar? Eu quero mostrar para vocês o seguinte aqui ainda, ó. Nesse gráfico aqui que eu estou trabalhando, que é o gráfico de colunas, olha, já aparece aqui, ó, matemática, biologia, história, física, né? Associado em cada gráfico, e também a gente pode colocar as cores. Às vezes ele vem tudo para uma cor só, até porque vocês sabem que quando as pessoas vão imprimir provas, por exemplo, seja de vestibular de concurso, nem todo mundo tem um recurso de fazer uma impressão colorida, né? Às vezes a impressão vem mesmo ali preto e branco, tá? E isso às vezes confunde um pouquinho a cabeça do candidato. Mas vocês olhem pelos nomes, aqui os nomes conseguiram identificar direitinho aqui cada situação e a gente teria os percentuais correspondentes, tá? Uma abordagem que a questão poderia fazer aqui, ó, como o gráfico apresentou em forma de porcentagens, o texto teria que evidenciar o quantitativo de pessoas pesquisadas, o texto teria que evidenciar o quantitativo de pessoas pesquisadas, e é possível que a pergunta viesse querer saber quantas pessoas gostou de matemática, ou de biologia, ou de história, ou de física, qual seria a preferência e o quantitativo de pessoas, dessas pessoas pesquisadas em cada situação. Tá? Então, a questão poderia vir assim. Qual seria outra situação, gente? Se tivesse evidenciado isso aqui, por exemplo, ó, essa coluna das frequências absoluta, desculpa, e aí essas frequências absolutas estariam aqui evidenciadas no gráfico.
E aqui nessa parte, no lugar de porcentagem no eixo vertical, a gente teria números, tá? Números que iria de 0 a 100, por exemplo, ou até mais, dependendo do quantitativo que aparecesse aqui no gráfico. E aí, qual a pergunta poderia vir de que maneira? Do percentual correspondente. Então, vocês observem que as perguntas delas irão permutar entre valores absolutos ou valores percentuais, tá? Então, atente sempre para isso, que é importante, beleza? A mesma questão, meu povo, olhando por uma outra ótica agora. Eu vou mostrar para vocês aqui na parte de, a gente poderia usar o gráfico de Pareto, tá? Para essa situação aqui. Professor, que é o gráfico de Pareto, só nem mostrou aí o gráfico de Pareto. Ele vai ranquear, tá? Ele vai ranquear a situação toda, e aí ficava assim, ó. Na verdade, eu tinha falado para vocês agora há pouco sobre o polígono de frequência, né, eu acho, mas é o gráfico de Pareto, meu povo. Na verdade, eu disse sobre o histograma, né? O gráfico de Pareto, ele pega o histograma e organiza assim, ó, as barrinhas de forma decrescente, da maior para menor, tá? O gráfico de Pareto é bem interessante, que ele consegue demonstrar isso. Por exemplo, aqui nas disciplinas, deixa eu voltar aqui só para vocês, ó, que a gente tinha visto aqui, ó. A maior frequência aqui, ó, biologia, né? A segunda maior frequência aqui, ó, a gente consegue ver pela altura das barras, era literatura, né? A terceira, história. A quarta, matemática. A última, deixa eu ver mais, tinha física e tinha química, né? Então, o gráfico de Pareto, que ele é bem interessante também, ele faz uma reorganização dessas barras, colocando em forma decrescente. Está aqui, ó. E aí ele faz isso, né? Ele organiza, mostra de forma decrescente as preferências. Então, é um gráfico muito intuitivo também, tá? Aí você fala, professor, o que é essa linha aqui, ó? Essa linha aqui é aquela frequência acumulada daqui, ó. Esse FAC acumulado aqui, ó. Então, ele vai trazer essas frequências acumuladas através das classes ali em questão, tá? Que aqui nesse caso está evidenciado por nome, né? Aqui já seria uma legenda. E uma forma também de reforçar a legenda, às vezes, são as cores, tá? As cores acabam reforçando bastante. Beleza? Então, muito intuitivo aqui o gráfico de Pareto, que dava para usar nessa primeira situação também, para evidenciar ali as preferências que a gente está verificando, né? Tem outra situação, gente, que dá para apresentar com a mesma tabela. Eu falei para vocês que cada tipo de elemento ali estudado, a gente tem uma forma de representar. Olha só isso. O nosso gráfico de pitch é o gráfico de setores, como vocês queiram chamar, tá? E aí, ó, aqui, falei para vocês que as cores, vocês observam que você vai ter os vários segmentos, né? Ou os setores aqui, na verdade. Ó, os vários setores correspondente a cada preferência ali que foi pesquisado, né? E aí a gente observa que esse azul aqui mais claro, ó, ele é a preferência aqui para biologia, que no caso era a classe modal, né? A nossa classe modal era biologia, que foi onde o pessoal teve maior preferência. E aqui, consequentemente, você vai ter um setor maior para essa parte da biologia, porque aqui são proporções, tá? Ele fala, professor, e como é que eu faria, então, se precisasse descobrir o ângulo aqui? Porque, às vezes, tem questões que você vão ver que vai pedir o ângulo formado naquele setor. Quando pedir o ângulo, meu povo, vocês vão trabalhar com duas grandezas. Quais são as grandezas? Se for o caso, eu passo a atividade para vocês, eu vou corrigir depois, eu mostro para vocês, tá? Se alguém tiver dificuldade. A gente trabalha com a regra de 3 simples. O que vai envolver nessas regras de 3 simples? Duas grandezas só. A parte de porcentagens e ângulos, tá? Observando que isso aqui é um círculo, né? Ou uma circunferência em questão. E se você sai desse ponto aqui e dá uma volta completa até aqui, ó, você vai ter 360 graus. E aí, relacionando essa rotação com porcentagem, você poderia dizer que isso aqui era 100% do círculo, né? Então, você teria 360 era igual a 100%, e aí você faria, por exemplo, esse 10% aqui, ó, 10%, você faria x, né? E aí você iria descobrir o ângulo em questão, tá? Então, ficaria fácil você descobrir o ângulo correspondente a esse 10% aqui, que no caso a gente ia ver que dava 36, né? Seria um exemplo que dava para achar os ângulos de todo o restante aqui dos setores, beleza? Por isso que a gente chama de gráfico de setores ou gráfico de pitch, né? O gráfico de pitch é mais uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? A gente conhece bastante sobre esse elemento, porque a gente está ali cotidianamente vendo essa realidade, beleza? Tudo bem para vocês até aqui? Eu acho que eu vou mudar meu exemplo. Beleza, meu povo? Esse aqui era um exemplo que dava para usar. Vocês observaram que só com o exemplo aí da parte de preferência de estudante por disciplina, a gente mostrou 3 tipos de gráfico, né? O gráfico de colunas, poderia ser um gráfico de barras também, o gráfico de Pareto, né?
e aqui o gráfico de pizza. Para a mesma situação, eu poderia representar dessas três maneiras distintas. Tudo bem para vocês? Perguntas? Lembrando que, quando eu represento o gráfico, a tabela se torna desnecessária, tá? O gráfico ele vem, na prática, representar a tabela, tá? É uma representação mais simplificada, tá? Mais chuta, né? E lembrando que sempre, nem os gráficos, nem as tabelas, eles são autoexplicativos, eles precisam de um texto base, ou se a pessoa for defender isso ali oralmente, ela vai precisar falar as características, tudo pesquisado para reforçar o entendimento, beleza? Deixa eu mostrar muito para vocês. Esse aqui é bem interessante também, meu povo. Olha só, isso aqui vocês veem muito, mas muito mesmo, diariamente, cotidianamente. A gente já vê, e quando chega na época de eleição, reforça ainda mais. A gente está trazendo aqui os dados, ó, de uma pesquisa de intenção de votos, né? E aí, essa pesquisa de intenção de votos também, a gente colocaria os dados em tabelas. Geralmente, vocês sabem que essa pesquisa de intenção de votos, ou de aceitação, ou de rejeição de determinada pessoa, candidato, ou se fez certo, ou se fez errado, você sabe que acontece muito essas pesquisas, né? Elas são expressas em forma de porcentagem, o seu resultado. Tá? Ninguém vai falar assim, 10 pessoas disseram isso. Não vai dizer, a gente vai dizer que é porcentagem. Por que a gente fala em porcentagem? Porque você pode expandir. Né? Se eu faço uma pesquisa, por exemplo, de 1.000, 2.000 pessoas, e eu digo que 10% das pessoas preferiram A e não preferiram B, a gente pode expandir isso para uma população inteira, para um universo inteiro. E você vai ver que esse comportamento ele acaba realmente se configurando numa situação maior, tá? Então, é importante a gente observar isso porque acaba descrevendo situações reais. Inclusive, as pesquisas de intenção de voto que vocês sabem que acontecem, dificilmente há uma disparidade, há um erro. Aquele candidato que tem predominância nas pesquisas, ele acaba se elegendo, de fato acaba. É claro que as pesquisas também elas conseguem nortear tanto o eleitor, né, quanto o candidato. O candidato percebe que ele está mal, ele precisa melhorar em determinado aspecto. Então, isso daqui norteia muito a cabeça de todo mundo, né? Aí eu tenho aqui, meu povo, pesquisa de intenção de voto, né? Seria o título da nossa tabela, assim como do gráfico, vai ficar o mesmo título. Aí eu tenho aqui os candidatos, ó, o candidato A, B e C. Além desses candidatos, a gente sabe que para a composição do total de pessoas pesquisadas, eu tenho que verificar os votos brancos e nulos, né? Que tem essa situação, é uma opção de escolha do eleitor. E também tem aqueles indecisos durante a pesquisa. Na hora de votar não tem indeciso, só tem branco e nulo. Né? Mas ali você teria, durante a pesquisa, você teria essas opções. Candidato A, candidato B, candidato C, votos brancos, nulos e indecisos, beleza? Aí aqui, meu povo, é por data, ó. Dia 1º de agosto, nessa pesquisa, né? O que aconteceu aqui? O candidato A tinha 22%, o candidato B 26%, o C 27%, você teria os brancos e nulos aqui, os indecisos, compondo 25% do eleitorado. Isso você faria num universo pequeno, mas você poderia expandir para um universo maior dentro do estado, do município, do país. Aí, gente, a mesma coisa seria feita aqui por datas, mas vocês observem que se a gente fosse representar ali esse resultado só em tabela, ficaria muito confuso para a cabeça da pessoa. Você falava, mas quem é que está na frente aqui, gente? Olhando para a tabela, dificilmente você iria conseguir distinguir numa data X quem estava na frente. Então, ficaria complicado você ter um apanhado geral. Então, esses dados eles ficariam muito, muito bem representados num gráfico desse, né, que a gente chama de gráfico de linhas ou gráfico de setores, porque ele vai evidenciando o comportamento data a data. Né? Então, dá para observar aqui, deixa eu ver se aumenta um pouquinho para mostrar mais para vocês, e aí eu vou colocar para cá. Olha só. Aí você consegue evidenciar aqui, olha só. Aqui embaixo, as duas linhas de baixo que referem-se aos votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, e as três barrinhas lá de cima, elas estão evidenciando o comportamento, né, do resultados aí das preferências pelos candidatos A, B e C. Né? E aí você observa, por exemplo, esse candidato aqui que está com a linha em branco mais cinza, né, que é o candidato C, ele começou bem, né, foi bem, aí teve uma queda, no final aqui ele foi ultrapassado pelo candidato que estava em azul, né, que era o candidato A. O candidato A foi o pior dos candidatos, teve uma crescente aqui nesse espaço, ó, e terminou, né, na última pesquisa aqui em questão, ele terminou lá com a preferência maior das pessoas. Então, você consegue facilmente, de forma intuitiva, observar o comportamento ali, né, no decorrer do processo, que aqui no caso era um processo eleitoral, beleza? Então, um gráfico de linha, nesse caso,
Seria um gráfico muito intuitivo, muito representativo da situação que foi descrito na tabela, tá? A tabela, ela coloca as datas, coloca ali os envolvidos nos percentuais da pesquisa, e aí o gráfico ele consegue evidenciar isso de forma muito clara. É lógico que eu falo para vocês que aqui teria que ter uma pessoa explicando isso no jornal, numa apresentação, no congresso, né? Ou, se fosse numa questão de prova, você teria que ter o contexto ali da parte textual, tá? Para amparar, para embasar esse gráfico. Porque não dá para você responder só olhando para o gráfico e falar assim, ah, tá falando de quê? Aí, gente, como é que faria então para apresentar esse negócio aqui? Ó? Eu não vou nem apagar o gráfico que eu tenho ali, tá? Era a mesma coisa. Ó. Você vinha aqui na coluna aqui dos candidatos, né? Aí você ia pegar, ó, selecionar. Eu selecionava. Está com o computador aí, depois vocês podem treinar também. Aí eu vou verificar aqui, ó, na parte dos percentuais correspondentes. Poderia ser desses aqui, né? Cadê? Percentuais correspondentes. Cadê, meu Deus? O que foi que eu fiz aqui? Ah, não, gente, tá. Essa daqui a gente tem que selecionar a tabela todinha. Ó, essa aqui é toda a tabela que tem que ser selecionada, assim, ó. Aí eu ia aqui e ia selecionar tudo, tá? Toda a tabela, porque senão não vai dar para ficar. Aqui não tem como colocar só duas colunas ou só duas linhas, senão não vai sair. Aí, ó, eu ia inserir, e aí, de novo, tem a parte aqui, ó, de gráfico recomendados, tá? No Excel. É claro que tem os outros apps aí, pessoal, na Play Store, sei lá, que dá para criar gráficos também. Eu vou para vocês que eu não sei, tá? Usar os de lá. Nunca nem tentei. Eu domino o Excel, então eu sempre fiz tudo pelo Excel. Esses gráficos também, no PowerPoint, tem a opção de adicionar algumas tabelinhas, sabe? Então, a gente consegue adicionar tabelas e a partir das tabelas a gente faz os gráficos também. Tá? Dá para fazer por lá. Aí, ó, o gráfico recomendado. Quando eu colocar aqui para abrir gráfico recomendado, ele já vai abrir aqui para mim, ó, os vários possíveis. Tá vendo que o primeiro que aparece aqui é o gráfico de linhas, ó, para a situação, mas também dá para colocar esse gráfico aqui de barras múltiplas, né? Tá colocando aqui, mas observa que não fica tão intuitivo, né? Você só consegue observar aqui a evolução do candidato por candidato, né? Candidato A, não sei se vocês conseguem ver na primeira situação. Candidato A, candidato B, candidato C. E aí você consegue também fazer uma observação com esse tipo de gráfico. Tá? Era possível. Então, para essa situação aqui, dava para usar tanto o gráfico de linhas quanto o gráfico de colunas. Tá? Dava para fazer também, que é uma sugestão aqui que já aparece no Office da Microsoft. Tá? Então, situação bem legal. Deixa eu avançar aqui para mostrar outro para vocês. Olha, isso daqui vocês vão gostar, porque a gente tinha visto sobre isso, né? Aquela parte de tabelas, né? Onde aqui na esquerda a gente teria ali as classes, né? Que eu mostrei para vocês que essas classes têm algumas formas de a gente representar, na verdade são 4, que aí você pode colocar aquela barrinha aqui no meio, né? Com a parte indicando fechada à direita, fechada à esquerda, aberto de um lado, fechado de outro, a gente viu sobre isso. Ou a gente pode colocar os colchetes, né? Os colchetes fechados de todos os lados, ou abertos de um dos lados, e aqui no meio a gente representa por vírgula. O que está querendo dizer aqui, meu povo? Que essa primeira classe aqui, ó, é de uma pesquisa que compreendia valores entre 20 e 22, né? Aí de 23 a 25, de 26 a 28. Então, a gente teria, em ambos os casos aqui, um intervalo de classe igual a 2, né? Então, seria uma situação que a gente já viu como construir essas tabelas. Professor, Oi? Será a construção do hall? Exatamente. Isso viria tudo de um rol, tá? Viria de dados brutos, teria que fazer o rol, e a partir daqui você faria a partir de um rol, tá? Nesse caso aqui, você teria o intervalo de cada classe igual a 2, né? Que é o que foi feito, que eu falei para vocês por que tem que ser assim. Porque lá nos gráficos, os gráficos eles têm que ficar de uma forma harmoniosa. Não dá para você ficar colocando um intervalo maior numa classe, intervalo menor na outra, porque senão não vai ter uma veracidade na parte que você está estudando, né? Você não está usando o mesmo critério. O critério aqui é de igualdade para cada classe. Se você muda o intervalo, você vai estar usando um critério diferente para uma determinada classe e um outro critério para outra classe. Então, não dá. A gente vive numa democracia onde o ideal é que todos tivessem o mesmo direito, né? Que você usasse situações iguais para a realidade diferente. Tá? Então, aqui nas tabelas, eles trazem essa parte aí de igualdade, tá? Igualdade entre as classes aqui na parte das amplitudes, beleza? Então, isso aqui é a partir de um rol, né? O menor valor, no caso, era 20 e o maior era 36, né? Aí, as várias frequências absolutas ali do quantitativo de valores correspondentes aqui em cada classe, né? Tipo de 20 a 22 nesse rol.
a gente teria um elemento. De 23 a 25, a gente teria 2 elementos ali nesse rol. E assim seguia, né, para os demais. Aqui você observa que a classe modal, né, era a classe de 29 até 31. A gente nem sabe do que está se tratando, que de fato até está aqui, ó, massa corporal de criança atendidos em uma UBS da cidade de Manaus. Eu acho que é um exemplo que eu tinha feito com vocês. Eu fiz aqui algumas adaptações para que vocês conseguissem observar a aplicação dos gráficos, tá? E aí isso aqui é idêntico, você já sabe fazer, né? A gente teria as frequências absolutas na segunda coluna. Aqui contando todo mundo pesquisado dava 36. Você dividiria 1 para 36, você teria aqui essas porcentagens correspondentes. Não está aparecendo aqui porque eu diminui um pouco a minha tabela, então ele acabou ocultando mesmo, tá? Mas isso aqui era 0,03, eu acho. Tá aqui os 3%. Era 0,03. Aí, como ficou só uma casa decimal, acabou ficando só o zero aqui aparecendo, tá? Mas entende que aqui era 0,03, aqui era 0,010, eu acho. Algo do tipo. Não, é 0,05. É porque, na verdade, aqui, como eu acabei diminuindo, ele acabou que ocultou algumas coisas aqui dessa terceira coluna, tá? O histograma, meu povo. Aí, o que dava para fazer também aqui? Esse daqui, ó, para fazer isso, eu precisava de colunas também, tá? Aqui não vou selecionar tudo, não, porque se for selecionar tudo, eu teria que fazer um gráfico de linha. Aí, a primeira coluna, né, aqui no caso, que é da parte das classes. Aí, se eu quisesse evidenciar aqui, no caso das frequências relativas simples, né, em forma de porcentagem, eu viria aqui, apertava a tecla Ctrl no teclado do computador e selecionava as duas colunas. Com as duas colunas selecionadas, eu vou inserir, aí de novo eu poderia verificar gráficos recomendados, que seria uma opção bem legal. E aí você já teria essas opções de gráfico, né, que vai aparecer aí, né, para disponibilizar para a gente uma sugestão, né, ele vem com uma sugestão mesmo. Aí deixa eu ver aqui, ó, ele aparece várias sugestões aqui, tá? E aí a gente ia ver qual era aquela mais intuitiva de representar tudo isso. Não vou inserir porque já está aqui o gráfico, estou mostrando para vocês o caminho, tá? Aí, meu povo, aqui, ó, ia aparecer as barras correspondentes a cada classe, né? A classe aqui, ó, de 20 a 22, ó. Só era uma, né, a frequência, o percentual era 3%. Então, ficou aqui numa corzinha mais clara, né, mais amarelo para alaranjado ali, não sei, 3%, tá? E aí os percentuais correspondentes vão mudando. Isso aqui, às vezes, vem tudo de uma cor só no gráfico, mas é possível que venha de cores assim, separadas, como eu botei para vocês, tá? O que seria mais importante aqui seria essa parte aqui de baixo, ó, que ele já é uma espécie de legenda, né, das classes em questão, tá? Outra coisa, como as classes aqui estão fechadas à direita e à esquerda, a gente não teria como ter essas barras aqui, né, distantes uma da outra, tá? Por quê? Porque as classes estão fechadas, observa, eu estou saindo de 20 até 22, aí de 23 até 25, então as barras têm que estar muito próximas por essa questão do distanciamento entre os elementos aqui das classes, tá? Então não dava para você colocar, por exemplo, barras distantes, tá? As barras teriam que ficar próximas mesmo, como estão aqui, tá? Então seria uma forma muito intuitiva de representar toda essa tabela aqui através desse gráfico. A gente chama de gráfico de radar, gráfico polar, gráfico de teia, tá? Esse gráfico que ele recebe muitos nomes, tá? Então ele é bem interessante também. O que acontece? Ó? Eu peguei aqui uma situação para tentar retratar esse gráfico, tá? Aí ele tá assim, ó. Esse daqui já é o último, meu povo. Não me abandona não, que eu tô, daqui a pouco eu já vou também, tá? Ó, aí a gente quer verificar dentro de um departamento de uma empresa, algo do tipo, algumas qualidades importantes para o funcionário dentro daquele departamento, tá? Aí eu estou verificando aqui a situação da Ana, do Eduardo, do Pedro, poderia ter mais gente, poderia ter mais gente. Aí quais são os aspectos aqui, as competências que a gente está avaliando de ambos, né? Pontualidade, dinamismo, sociabilidade, objetividade, agilidade. E aí vamos supor que para cada uma dessas competências, a gente fosse atribuir uma nota de 0 a 10, tá? Uma nota de 0 a 10 para cada uma das competências. Ah, quem é mais competente recebe 10, quem é menos competente recebe uma nota menor que isso, ou até 0, tá? E aí, olha só, a Ana, ó, na parte de pontualidade, recebeu nota 10. A Ana chega todo dia no horário, então a Ana recebeu nota 10. O Eduardo recebeu nota 8, o Pedro recebeu nota 9. Aí a parte do dinamismo, né? Quem é mais dinâmico, menos dinâmico. A Ana não é tão dinâmica, chegou cedo, porém a Ana é mais fechada, mais retraída, né? O Eduardo é aquele cara que articula, que conversa com todo mundo, ele tirou nota 10 no dinamismo. Isso teria que ter um departamento, um RH, para fazer essa avaliação, né? O Pedro, gente, o Pedro é fechadão, não conversa com ninguém, não sabe articular nada.
nota 4 para o Pedro. Aí aqui no quesito sociabilidade, né? Se relaciona razoavelmente bem com as pessoas, né? Aqui a Ana, o Pedro, nota 9. Desculpa, a Ana e o Eduardo, o Pedro 7. O Pedro tá ferrado, né? Aí você vai vendo a objetividade, ó, quem é mais objetivo nas suas ações, né? A Ana não é tão objetiva, o Pedro é um pouquinho melhor, desculpa, o Eduardo é um pouquinho melhor, o Pedro razoável, está na média. Quem é mais ágil, né? A Ana, nota 9, o Eduardo, nota 7, o Pedro acabou sendo um pouquinho ágil aqui, então você passa a observar. Isso aqui é uma situação de tabela que poderia ver competência por competência, mais o gráfico, meu povo. Ele é muito intuitivo e ele vai trazer isso aqui na forma de teia ou de radar, né, para a gente, trabalhando com hexágono, ou um hexágono, como vocês queiram falar. E aí você representava cada pessoa aqui, ó, por uma cor dessa. Então a cor aqui seria um gráfico representado. Por exemplo, tá aqui, ó, o Pedro, né? O Pedro é o que está de gráfico em vermelho, no gráfico em vermelho. Olha o Pedro aqui, ó. O Pedro tem uma agilidade muito boa, razoável, né? Tem uma pontualidade razoável, mas o dinamismo do Pedro, ó, muito fraco, né? Tá muito próximo aqui, já mais próximo de 0 do que de 10. Né? De 10 aqui seria a parte mais externa, tá? Então, quanto mais próximo aqui da parte externa, mais adequado esse servidor, esse funcionário seria para o ambiente, tá? E aí você passa aqui a observar competências que poderiam ser melhoradas, né? Fala assim, mas professor, uma tabela dessa dava para fazer através de colunas, de barra, dava para fazer. Só que aí você não ia conseguir ter um parâmetro para tudo, você ia ver ali as competências de forma individuais, né, separado. Mas aqui, gente, você consegue ver o ser humano ali, o trabalhador por completo. Onde é que ele está muito bem, onde é que ele pode melhorar. Tá? Então, esse gráfico aqui de radar, o gráfico polar, acaba sendo um gráfico muito, muito dinâmico. Né? Por exemplo, aqui, ó, você observa aqui, por exemplo, o gráfico do Eduardo. Ó, o Eduardo está com um dinamismo muito bom, agilidade não tão boa, muito objetivo, né? Pontualidade razoável, sociabilidade razoável, é muito boa também. Eu falo para vocês nesse aspecto de emprego, gente, uma coisa que eu acho que vocês que são do colégio militar acabam levando muita vantagem quando vão para o mercado de trabalho, é que as empresas, o que ela mais conta no todo é a questão da pontualidade, tá? O funcionário que não é pontual, que chega atrasado, é uma das primeiras coisas que o cara pega um pé na bunda, é a pontualidade, tá? Tudo essas outras coisas aqui, ó, objetividade, agilidade, dinamismo, sociabilidade, a pessoa pode se adaptar e adquirir isso durante o processo. Mas pontualidade é uma questão de pegar as contas no outro dia. Você chegou atrasado no trabalho no primeiro dia, no segundo, no outro dia o cara está te mandando embora. Não perdoa. Fala assim, foi o trânsito, não interessa. Você vai pegar as contas. Eu falo para você de uma situação que eu passei dentro do colégio, que eu morava distante, eu morava próximo do aeroporto, e aí eu pegava um trânsito pesado, sempre na Torquato Tapajós, ali Constantino Neves e tal. Eu não sabia muitos caminhos, porque eu tinha chegado em Manaus fazia muito tempo, e eu levei umas cobranças uma época, eu comecei a tentar, teve um dia que eu saí de casa um pouco atrasado, porque dava muito sono, e eu pisei pesado, acabei capotando o carro, subindo, caí lá numa ladeira, quase que eu morro. Então, são situações assim que isso impacta diretamente tanto no trabalho da gente quanto na vida das pessoas que trabalham com você. Então, estou mostrando para você que a situação, estou contando exemplos aí dessas coisas que elas são importantes para a formação do ser humano. Tá? Então, a gente tem que buscar ser o mais completo possível, e esse gráfico aqui de competência, né, ele traz uma realidade dessas que é bastante interessante. Então, observem isso aqui, que às vezes nas provas os gráficos vão trazer essa abordagem para vocês. Tudo bem?